Para tratarmos este assunto, parece-nos que a melhor forma será olhar para ele como um todo, do qual o conhecimento todo seria um iceberg. Digamos que no mais fundo, onde radica toda a base, teríamos os conceitos filosóficos que o Espiritismo defende, dos quais um é exatamente a existência do Espírito. E então, depois daí, depois de o enquadrar e perceber a natureza, quer filosófica, quer científica, que o Espiritismo lhe atribui e que as ciências ao seu lado, hoje em dia, também já investigam sobre isso e que evidências nos se manifestam. Então depois, e porque falamos de ciência, revisitemos o método científico. Vamos subindo das profundidades, emergindo do nosso mergulho profundo e vamos passar pelo método científico. Recordar quais são as fases do método científico, qual é a relação da ciência com o conhecimento, da ciência com a filosofia, já que todo o conhecimento nasce filosófico. É uma crença verdadeira que se justifica. Então, depois, vamos olhar para as evidências que o mundo atual nos prepara e que apontam para a existência desse ente, que há ciências ao lado da espírita que lhe chamam consciência não local, e a ciência espírita chama de espírito. Mas vamos ver, vamos exatamente perceber porque é que essas evidências do nosso mundo atual, nomeadamente as experiências quase morte, nos apontam para a confirmação da existência do Espírito. Claro que, como estamos no âmbito de uma filosofia e de uma ciência, nenhuma filosofia, nenhuma ciência trabalham com a realidade ou a verdade absoluta, neste sentido, portanto, nenhuma. O que é que acontece? Acontece é que vai-se trabalhando com a melhor verdade que o nosso desenvolvimento intelectual e moral tem em determinada altura e visualiza, tem uma versão mais correta, a mais correta que tem daquele assunto que se está a estudar. E então vai-se progredindo e isso leva-nos a que, ao descobrirmos novas verdades, assim nós colhemos a melhor verdade e deixamos cair aquela que tínhamos. Isto funciona com todo o grau de conhecimento. A filosofia, a ciência e o espiritismo é a mesma coisa. E também vamos ver porque o próprio Kardec assim o dizia. Por causa desse motivo, nós teremos que naturalmente olhar para as questões do contraditório, isto é, temos que poder escutar as outras verdades ao nosso lado, as outras versões da realidade ao nosso lado, tentando aprender com elas. Se uma melhor se revelar, tal como diz Kardec, veremos onde, o Espiritismo a aceita. Portanto, vamos ouvir o contraditório que as outras ciências não têm para oferecer. E depois, então, de ouvirmos o contraditório, verificarmos da validez ou não de uma melhor verdade que aí encontramos, então concluirmos pela nossa razão se sim ou não existe este ente que é o Espírito. Eu creio que sim, a isso me proponho e, como tal, a minha proposta é comprovar a existência do Espírito, pelo menos no final desta palestra. Vamos então revisitar as questões dos conceitos filosóficos do Espiritismo, dos quais o Espírito é uma dessas bases filosóficas. De novo, como vos disse, o homem não consegue apreender a realidade, o todo, não consegue. Exigiria uma perfeição que não está ao alcance do homem. Só Deus a consegue. Um exemplo simples, um copo com água. Alguém dirá, o copo está meio cheio.
Outro dirá, o copo está meio vazio. E eu, que gosto mais das coisas físicas, dos números e tal, diria, bem, está 50% de água e 50% de ar. E os três estão certos. Os três têm razão. Claro, de nada vale tentar-se impor aqui nenhuma situação. De nada vale eu tentar impor a minha verdade aos outros, porque elas continuam igualmente válidas. A única coisa que nós podemos fazer de forma construtiva é, em função do que queremos concluir sobre a análise daquela realidade, nós podermos, conversando, contrarrestando as verdades, concluirmos pela melhor, ou complementar numa delas, ou complementarmos e ficarmos com uma melhor. Assim ocorre em todas as filosofias, porque não é como a matemática. Na matemática, embora seja abstrato, nós podemos sempre confirmar se o nosso raciocínio está correto, ainda uma calculadora, não é? Fazendo as contas, eu disse se acertei ou não aquele cálculo mental que eu fiz. Na filosofia, não. Na filosofia, contrarresta-se as verdades com o uso da razão. E assim ocorre no Espiritismo. Então dizia-vos eu que, como nós não conseguimos apreender toda a realidade, em qualquer âmbito do conhecimento humano, o que nós fazemos são umas reduções, vemos um sistema. Estas bases filosóficas, se vocês forem à Wikipédia, encontram lá listadas 19. Mesmo assim, provavelmente ainda há muitas mais. Mas já é uma redução. E mesmo assim, para hoje, para o que nos importa, nós ainda vamos fazer uma redução maior. Vamos ficar só com estas 5, que são suficientes, porque incluem aqui pelo menos o espírito, que é o que nos interessa nós tratamos hoje. Assim, destas bases filosóficas que nos parecem as mais importantes, sem prejuízo de outras, teremos de certeza Deus, um Deus único, como a maior base filosófica do Espiritismo, portanto, um Deus único que tudo criou, causa primeira de tudo, e esse nunca poderá ter uma natureza científica, porque para se transformar conhecimento, que nasce sempre filosófico, em científico, é necessário levá-lo à experimentação, ensaiá-lo, compará-lo e ler dali leis gerais e universais que o explicam. Ora bem, Deus, onde é que Ele está para a gente o levar a um laboratório? E depois vamos compará-lo com o que se Ele é único. Com metro, por centímetro, com litro. Estão a ver? É a mesma coisa que, se Deus criou tudo, e fazendo uma metáfora do pintor e do quadro, então nós somos quadros pintados por Deus. Desde quando é que um quadro pode levar o pintor a um laboratório e explicar como é que ele pinta? Estão a ver a impossibilidade? Portanto, Deus só terá sempre uma natureza filosófica, em meu modesto entender. Já das outras 4 bases que elegemos, não. Já hoje, e no tempo de Kardec, havia evidências científicas. Havia justificação filosófica e havia evidências científicas, quer do espírito, quer da comunicabilidade dos espíritos, quer da reencarnação, quer da pluralidade dos mundos. Vamos então agora para a base filosófica do espírito. O que é que nos importa para hoje? A sua natureza filosófica vem bastante bem traçada no livro dos Espíritos, pelo menos. E também vem aí alguma coisa de natureza científica, porque Kardec também foi comprovando que realmente havia uns seres que, ao comunicar-se, diziam que tinham sido homens na Terra, que tinham morrido, e ele foi verificando que isso ocorria independentemente dos médios, do local, etc. Então há aqui um ente que produz um ato inteligente, portanto é inteligência, a inteligência é um atributo de espírito, isto é um espírito. Estão a ver? Portanto, assim também se comprova, experimentando e verificando que o resultado é sempre o mesmo, tal como nós utilizarmos um telescópio na astronomia para vermos um determinado corpo celeste. O facto de eu o ter só eu visto não tem validade científica, mas terá validade científica quando eu passar as coordenadas a outros astrónomos ao redor do mundo, que vão apontar os seus telescópios para lá e também vão observar a mesma coisa, tal como Kardec observava o mesmo efeito de seres inteligentes que diziam ser os homens encarnados. A partir daí tem
validez científica. Portanto, era este o método experimental de Kardec. Nos dias de hoje, já há outras evidências mais tangíveis, mais do gosto das nossas ciências mecanicistas e materialistas, apareceram, como sejam as memórias na sequência de experiências quase morte. Vamos ver o que isso é. Vamos ver um pequeno filme em que Kardec nos vai dar um ator, por Kardec, digamos assim, não havia filme na altura, mas um ator, por Kardec, vai dar o seu racionamento filosófico sobre a existência do espírito, e depois vamos ver, já no mundo atual, um médico que nos vai explicar o que é que ele percebe das experiências quase-morte, levando-o a concluir pela existência de uma consciência para além da morte. Vamos ver esse filme. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material, perecível, e sua destruição pela morte os devolve à liberdade. A alma é um espírito que encarnou e, portanto, um ser imaterial e individual que reside em nosso corpo e a ele sobrevive. Consegui um encontro no Central Park com o médico-chefe da UTI, Dr. Sam Parnia. Eu sei que você fez uma quantidade enorme de pesquisas sobre o assunto. Sam estudou mais de 100 sobreviventes de paradas cardíacas. Pessoas que estavam tecnicamente mortas e que voltaram à vida. Algumas delas voltaram com profundas experiências. Uma das coisas que você menciona, e eu achei extremamente fascinante, é a ideia de que, mesmo sem atividade cerebral, as pessoas voltam contando essas experiências. Tem como isso ser explicado? É importante compreender que, quando uma pessoa está morrendo e se torna um cadáver, é só nesse momento que as células dentro do corpo começam a passar pelo processo da morte, o que pode levar horas, se não até dias. E, na verdade, temos esse espaço de tempo em que podemos trazer a pessoa de volta à vida. E as experiências que elas tiveram nos dão uma indicação de como e quando a humanidade passa pela morte. E os religiosos acreditam quase todos que quando você morre é apenas no sentido corporal. A sua essência, a sua alma continua. Existe algum apoio científico para a ideia da alma? Hoje em dia chamamos a alma de consciência na ciência. Então podemos testar essa teoria científica e ver se essa consciência continua ou se ela acaba. Isso prova, pelo menos, que quando uma pessoa morre, essa parte que nos torna o que somos, a psique, a alma, a mente, a consciência, ou como você quiser chamar, ela não é aniquilada. Ela não desaparece no ar, ela continua pelo menos no início da morte. É sério? Com certeza. Ela continua quando o cérebro não deveria estar funcionando e quando uma pessoa está passando pela morte. Por aqui iremos, meus amigos. Hoje, o avanço tecnológico das nossas ciências permitem nós sabermos exatamente quando o cérebro para. Ora, se há pessoas que depois de cérebro parado voltam com memórias, ressuscitam, são poucos e vamos ver esses estudos, mas ressuscitam e vêm com memórias, então não foi o cérebro que produziu essas memórias, não foi o cérebro que produziu essa consciência. Então, como dizia aqui o Dr. Sam, pois então tem que haver uma outra consciência, chama-se psique, mente, o que for, ou consciência não local, que sobrevive à morte e que se prolonga para lá dela. Portanto, aquela ideia mecanicista das nossas ciências que perdurou durante muito tempo de que a consciência é um produto do cérebro, põe-se aqui totalmente em causa, uma vez quando o cérebro está parado e comprovado pelos meios tecnológicos que temos hoje, afinal continua a haver memórias. É por aqui que vão os tiros, digamos assim, é por aqui que nós iremos conduzir a nossa investigação. Mas, como eu vos disse, ela vai ser científica, pelo que recordemos o método científico. Como vos disse, todo o conhecimento nasce filosófico, isto é, endereçado pela razão. Como dizia Platão,
tido como o pai da ciência, filosofar é justificar uma crença que se tem por verdadeira. Neste caso, por exemplo, é justificarmos que o espírito existe. Mas aqui, nesta fase, está apenas a utilizar-se a razão. Então, qualquer conhecimento, qualquer fenómeno da natureza, físico, espiritual, enfim, naturalmente começa por uma interpretação nossa. Assim, o método científico tem estas fases que aqui vemos. Então, naturalmente, nós começamos por observar um determinado fenómeno que indicia algo. Neste caso, o que é que nós observamos? Vamos observar experiências quase morte, o que é que se passou nisso. Depois vamos fazer perguntas para perceber bem se isto pode ser já estava morto, não estava morto, pode ser mesmo o espírito, era outra coisa. Portanto, vamos tentar perceber exatamente os contornos deste fenómeno. E então, levantamos a seguir hipóteses. É uma palavra que é agregada por duas. Hipo, pequeno, baixo. Primeiro, é uma primeira justificação. Tese, justificação. Por isso se chama hipótese, ok? Portanto, levantamos uma ou várias hipóteses de justificação do que aquilo é. Portanto, nesta fase do método científico é eminentemente filosófica, só a razão, função do objetivo com que se quer estudar o fenómeno e do conhecimento que nós já tínhamos. Depois de termos levantado possíveis explicações às hipóteses, então sim, vamos sujeitá-las à experimentação, a ver se elas conseguem explicar todos os fenómenos e se conseguem constituir-se em leis gerais universais que expliquem o fenómeno. Aí, nessa altura, nós entramos exatamente na parte científica do método científico. E só o conhecimento, todo o conhecimento é filosófico. Já estão a ver, Deus aqui fica à porta daqui. Não é possível levar Deus a um laboratório, portanto, só pela razão lá chega. Mas fenómenos da sua obra, como seja a existência do espírito, como nós fazemos, a meteorologia, tudo, a geologia, enfim, nós podemos, pequenos troços dessa grande obra, pequenos fenómenos que indiciam que detrás está este Criador, nós podemos explicá-lo. E como é que nós fazemos? Por exemplo, a química utiliza laboratórios, reagentes, tubos de ensaio e tal, a biologia, microscópio, a astronomia, muito parecida com o espiritismo, no sentido de que é também uma ciência de observação. Usa os telescópios para ver os outros corpos celestes. O que é que o espiritismo usa? Qual é a luneta dele? É a mediunidade. Usa a mediunidade para comprovar o outro mundo para onde vão os espíritos. Muito bem. E então, depois vamos experimentando e vamos tirando conclusões, vamos escrevendo livros, documentação, e seguimos aprendendo. E uma destas hipóteses ascende momentaneamente, temporalmente, ao que se chama tese. É promovida a tese. A melhor delas, a melhor verdade, fica em tese. Mas não quer dizer que ela perdure para sempre. Basta haver um novo conhecimento. E por isso o método científico, a última fase é seguir aprendendo. Há novas observações, novas perguntas e continua. E deita-se a verdade que era menos boa, foi suficiente durante algum tempo, e fica-se com a melhor. E o espiritismo também assim é. Portanto, nesta fase, reparar, o aluno de Platão, Aristóteles, que era o aluno dele, ele de facto reparou que de todo o conhecimento possível de endereçar pela razão, isto é, filosoficamente, de se justificar, havia uma parte que era possível comprovar. Por isso ele definiu a ciência, e é, em alguns fora, tratado como o pai da ciência, definiu assim: crença verdadeira justificada, portanto, vinha da filosofia, e comprovada. O espiritismo assim é também. Ora, reparem, esta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, se vocês forem ao capítulo 19, ao parágrafo 7, encontram lá um dito que quase todo espírita já ouviu. Fé inalterável é aquela que pode fazer frente à razão em qualquer idade da humanidade. Soa-vos a isto a filosofia, ao uso da razão? Pois a mim soa. Mas quando o espiritismo vai para a experimentação, com a sua lunetinha da mediunidade, Kardec tem aqui, por exemplo, o Livro dos Médiuns, é o primeiro manual de natureza essencialmente científica de Kardec. E porquê? Porque nele estão contidas as leis gerais universais dos fenómenos mediúnicos, das capacidades mediúnicas do seu tempo. Hoje já há outras.
e o Espiritismo tem que estudá-las. Mas, portanto, do seu tempo, estão aqui. É o nosso manual de paranormalidade humana que nós não podemos dispensar se queremos usar corretamente a mediunidade e de forma segura também. E então, se nós formos ao capítulo 20, no parágrafo 230, está lá uma mensagem maravilhosa também, e que nos mostra esta dita pressão a que se exercem sobre as várias hipóteses para apurar a melhor. E é isto. Erasto diz que mais vale ignorar 10 verdades que acreditar numa única mentira. Portanto, quando nós vamos para a experimentação, nomeadamente quando vamos para reuniões mediúnicas, nós não devemos ter receio de evocar os espíritos, de perguntar a um, perguntar a outro, e só ficar com aquilo que está certo. Um espírito não é nenhum santo. Não passou a ser mais inteligente por ser espírito. São os homens que aqui estavam. Portanto, isto de esperar que venham só os espíritos que se manifestarem e acreditar em tudo aquilo que lhe digam, que se calhar com os nomes que eles querem pôr, por ser brincalhões, se eram brincalhões, cá são brincalhões lá, nada disso. Kardec diz-nos para não fazermos isso. Portanto, raciocinar, e se for necessário, vamos dispensar 10 verdades antes de acreditar numa mentira. Pronto, e chegamos à melhor verdade, que pode vir a transformar-se numa pior verdade mais adiante. Não será uma mentira, mas uma pior verdade. E isso é normal. Também no Espiritismo, reparai, nesta última obra de Kardec, a última obra grande, a Gênese, que sai em 1868, e é uma obra essencialmente científica, tal como o Livro dos Médiuns. Se nós formos ao primeiro capítulo, que se dedica exatamente aos caracteres da revelação espírita, da doutrina espírita, se formos ao parágrafo 55, vai lá dito isto. O Espiritismo, como ciência, vai ao lado das outras. Se uma nova verdade se revelar pelas outras ciências, ou também pelo estudo continuado do espírito, da investigação dentro do Espiritismo, o Espiritismo a aceitará. Estão a ver? Então não é o dogma, não é o santo graal. O Espiritismo não é a religião dogmática, não é nada disso. E não é muito simplesmente porque, sendo uma filosofia de base científica, qual é o objetivo com que se estuda as questões, as bases filosóficas do Espiritismo, quer filosoficamente, quer científica, daquelas que possam ser sujeitas à experimentação, é retirar dali orientações de boa conduta para o homem. Orientações ético-morais. De poder justificar o que é bem ou o que é mau. Portanto, e isso, quer queiramos, quer não, é um trabalho que Deus nos manda a nós fazer. As leis de Deus, elas são perfeitas. Nós é que temos a responsabilidade de as interpretar. Não é por acaso que, tendo saído a lei de Moisés, era tida como a melhor interpretação da lei de Deus nessa fase. Mas era uma interpretação humana. Certo? Senão, quando chega Cristo, ela não a vem reformular. Então, peraí. Então a lei de Deus é una. É sempre... Deus é perfeito. Portanto, o que é que mudou aqui? Foi a interpretação. Chegamos a uma melhor interpretação com Cristo. Depois, os evangelistas foram fazendo as suas interpretações do que Cristo tinha dito. E deu algumas interpretações mais ou menos duvidosas. E vem o Espiritismo aclarar algumas delas. Então, mas espera, aquilo que os evangelistas, a lei de Deus do evangelista para cá mudou. Não mudou. Mudou foi a nossa interpretação. O Espiritismo também é uma obra humana, certo? É de encarnados e desencarnados. Mas, portanto, tem que ir sempre, não é perfeita, não é o santo graal. Porque, reparai, Jesus Cristo, que é um referencial moral para os espíritas, ele não era espírita, pois não, amigos. E já a última encarnação conhecida foi há 2000 anos. Quem dera a nós, 2000 anos depois, chegarmos aos calcanhares do progresso. E até temos o Espiritismo, que é uma grande muleta. Mas não é o único caminho, nem é o santo graal. Portanto, é uma boa muleta e nós temos que continuar a utilizar a razão para continuarmos a desenvolvê-la, a investigar e a colher melhores verdades. Posto isto, então, passemos exatamente a olhar para as evidências. Vamos construir, então, uma hipótese de existência do espírito. Socorrendo-nos do método científico, o primeiro passo era exatamente observar fenómenos que nos indiciam a existência deste ente.
Que fenómenos são estes? Nós já vimos de início. Há relatos de atividade consciente durante experiências quase-morte, em coma, mas também após paragem cardíaca, com perda total de função cerebral. E aqui é que é claro. Depois de estar parado o cérebro, não se poderá produzir consciência de acordo com o paradigma mecanicista de que é o cérebro quem produz a consciência. Portanto, há que explicar este fenómeno, encontrar soluções para isso. Portanto, e cá perguntar, não sei, mas quem é que produz, afinal, esta consciência? Ora bem, agora vamos hipotetizar. Vamos criar a nossa hipótese. Ora bem, não há efeito sem causa. É verdade. Portanto, se há ali umas memórias, já para o cérebro, para o coração, para o cérebro, e depois aqueles que ressuscitam ainda trazem memórias, isto tem que ter uma causa. Tem que ter uma causa. Então, se há consciência para além da morte cerebral, ela não pode ser produzida pelo cérebro. Acho que é evidente. Acho que é evidente. É uma verdade, digamos, quase de lá para Alice. Então, se não é produzida pelo cérebro, então não é local, isto é, não está centrada no cérebro e sobrevive à morte, tal como já dizia o Dr. Sampagna. Então, se é sobrevivente à morte e mantém consciência continuada e individualizada, é espírito, na linha conceitual da ciência espírita. Isto é, o que é que nos diz a ciência espírita sobre a existência do espírito? O espírito é sempre único, nós somos sempre únicos. Não voltamos, não é como ao fluido, o fluido cósmico universal que volta para um todo e depois, à medida que encarnamos, vamos lá buscar na sua versão do fluido vital e depois volvemos outra vez ao todo. Isso é a parte mais material. A parte espiritual, não, nós somos sempre únicos, porque o nosso progresso vai-se registrando, é único e cada um tem que o fazer. Portanto, aqueles indivíduos que recuperam voltam outra vez como sendo eles. Aqueles que ressuscitam são eles. Portanto, isto é espírito, na nossa concepção espírita, no que já dizia espiritismo. Então, se assim é, julgamos que é possível levantarmos esta hipótese. Então, o espírito existe e os mortos são os espíritos. Muito bem, esta é a nossa hipótese. Vamos agora sujeitá-la à experimentação e vamos olhar para 4 estados distintos de alteração de consciência. Vamos do mais suave ou desconhecido para aquele mais comprovado. Vamos de uma morte legal, chamamos morte legal, vamos passar por uma anestesia, coma e depois mesmo para as experiências quase mortes comprovadas com os meios técnicos hoje à nossa disposição. Vamos começar pela morte legal. Isto é um dos fenómenos primeiros, ainda no século XX, em 1989, que deu origem a um filme. É um senhor que, na sequência de um acidente, esteve 90 minutos morto, entre aspas. E depois ressuscita. Escreveu um filme, tem aqui os seus depoimentos. Vamos ver essa história. Na altura não se teve a certeza qual seria o seu estado de consciência, mas tinha os protocolos de morte legal, porque ele acorda e já os paramédicos se prestavam para lhe declarar a morte. Vamos ver. On a cold January day in 1989, Don Piper's life changed forever. I was coming home from a church conference in East Texas, headed back to Houston. At precisely 11:45 a.m., an 18-wheeler driven by a Texas state prisoner rolled over the small car at a combined speed of 110 miles an hour. Not only did the truck hit Don's car, it ran over the passenger side of the small Ford Escort, completely crushing the vehicle and killing Don Piper. Instantly, Don began an amazing journey. I was immediately transported to the gates of heaven and surrounded by people I had known in life who had preceded me. And, they weren't complete in the sense that we are now, but there were people there, and I recognized them. I tell people it was a buffet for the senses. The aroma, the sights, the sounds. I heard the wings that hovered above me. I heard music that I never heard on earth. And they were all singing glory to God songs, hallelujah songs, praise songs. And they were all doing them simultaneous, and there was no chaos.
Eu recomendo àqueles que tenham a oportunidade de consultar neste sítio de internet que aí está o filme dele, 90 Minutos no Céu. Podem encontrá-lo por este nome na internet e vejam a história toda. Mas adiante-vos um pouco mais da história. Este Sr. Don Pipe é um pastor cristão americano. E quando o seu pequeno Ford Escort é atropelado pelo caminhão que vinha lá do presídio e ele tem esse acidente, os paramédicos chegaram lá e tal, também não há hipótese, está morto, e puseram um lençol sobre ele, sobre o corpo dele, na estrada, fecharam a estrada naquela ponte e estavam à espera do médico legal, medicina legal, para declarar o óbito. E neste entretanto os carros juntam-se de um lado e do outro, e num dos lados o que estava o carro mais à frente era um amigo dele, mas ele não sabia quem é que era, e ele saiu do carro e foi perguntar ao polícia quem é que é e tal, não sei o que mais, e vê o carro lá dentro, mas aquilo é do meu amigo, deixe-me lá ir. E o polícia, não vale nada, o homem está morto, estamos só à espera do médico legal. Mas ele insistiu, e o polícia, para não aturar, deixou-o lá ir. E ele foi lá e levanta o lençol onde estava o amigo para o identificar, vê que é ele, e começa a entoar um cântico ao lado dele, do corpo dele. E não é que o morto começa a cantar, passado um bocadito. E foi aí que vieram outra vez os paramédicos, vão ressuscitá-lo, e ele recuperou. Não se tinha a certeza, estamos em 1989, estamos numa estrada, não se tinha a certeza qual era a alteração no estado de consciência dele. Mas as memórias que ele tem, ele viu pessoas falecidas, viu umas coisas maravilhosas, enfim, ele tem depoimentos em várias cadeias noticiosas, fez uma série e tem este filme também que poderão ver. Vamos agora passar para um caso já com comprovada alteração do estado de consciência. Mas ainda assim, com o cérebro com um nível de atividade ainda razoável. É nas situações de anestesia que todos aqueles que somos sujeitos a operações passamos. Mas o que nós vamos ver é o caso de um menino que na altura teria entre os 3 e os 4 anos, que é sujeito a uma operação, e vamos ver com que memórias ele vem. Também deu origem a um livro que existe em português, e eu depois vos mostrei no final, e é um filme. Colton Burke. Vamos ver. Julie. Now this next one is the story of Colton Burpo, a 4-year-old boy who in 2002 was visiting Colorado when he began feeling unwell and seemed to be coming down with the flu. After a visit to the doctor, this was confirmed, and after returning home with his family to their home in Nebraska, Colton became increasingly ill and was rushed to hospital for 2 emergency operations as his appendix had burst. Infection was spreading in his body, and as he lay in the operating theatre fighting for his life, Colton says he went to heaven. He astonished his parents as he recounted his trip to what he believes was heaven to them at just 4 years old. He said he was picked up by angels and met with Jesus, who he felt safe with. And when asked what it was like, he said it's all the colours of the rainbow, a place of beautiful shades and hues. He said the gates were made of gold and there were pearls on them. It never gets dark, it's always bright. Everyone wears a white robe crossed by a sash of different colours, and they have lights above their heads. Colton also claims that he met his sister, a child that his mother had miscarried a year before his birth, to which Colton had no knowledge of before his believed trip to heaven. He described having a conversation with her where she said she was glad to see someone from her family, and she hugged him and said she couldn't wait for her mum and dad to come up to heaven and meet her. In another claim, Colton said he met his great-great-grandfather, a man he recognised from a photograph of how he looked when he was younger. Without realising who he was, Colton also described meeting John the Baptist, and he was introduced as being Jesus' cousin and the man who baptised him. Over the years, the boy claims the visions of heaven have become clearer, and when he was 11 years old, with the encouragement of his family, he wrote a book called Heaven is for Real. This has led many to think that his story has been exaggerated by his parents for profit, but he said it was not his intention to write the book, but God had helped him make the decision. The book was also followed by the successful movie of the same name. E o
uma irmã sua que ele nunca conheceu, porque ela foi abortada 1 ano antes dele nascer. Portanto, o menino, como sabia ele disso, não a viu, e ele não sabia. Não sabia, mas quando recupera, ele diz aos pais, conta aos pais, vieste a mim que é a irmã. E os pais então confessam, sim, antes de ti houve um aborto, nunca soubemos quem é que era a irmã dele. Bom, por outro lado, também ele diz que viu um senhor, o seu bisavô, que ele identifica. Ele vai identificar numa fotografia. Ele, quando nasceu, o bisavô ainda era vivo. E o bisavô, talvez tivesse lá uma fotografia dele ao colo, o bisavô com ele ao colo. Mas depois varreu-se da memória do menino. Mas ele viu o senhor. E quando olha para a fotografia, é este senhor que eu vi. E era o bisavô dele. De onde vem isto? Não pode vir, não é a imaginação do menino, porque a consciência local, ele nunca tinha nem conhecido a irmã, e o bisavô já estaria esquecido, de certeza absoluta. Mas pelo menos a irmã não conseguia. Portanto, de onde vem isto? É capaz de haver aqui um ente que continua vivinho e vai tendo consciência de outras coisas, vai vendo outras coisas. Mas vamos agora aumentar a alteração do estado de consciência. Vamos ver agora este caso de uma americana que sofre também um acidente, vem outro carro contra ela, Julie Papieves, que está em coma durante uns meses largos. E vamos ver de novo esta característica de memórias muito nítidas que ela traz quando sai deste estado alterado de consciência. Julie Papievis. In 1997, Julie Papievis was involved in a horrific car accident. She was 29 at the time and was driving home from a shopping trip when a young driver jumped a red light and crashed into her car at 50 miles an hour. The impact was huge and Julie's brainstem was injured and her body began to die. She was pulled from the wreckage, unconscious, unresponsive, and had no detectable pulse. When brain scans were conducted, they revealed no brain function and doctors couldn't see any way she was going to survive. Julie remained in a coma for several weeks and her family refused to give up hope that she would recover. They prayed for her survival, and against all odds, and to the astonishment of doctors, Julie woke up just 6 weeks after the accident. She was very limited physically, unable to eat, hear properly, or control any of her bodily functions. But when waking, she believes it was a moment when she had died and saw a glimpse of heaven, and this is how she described it. It was so vast, and there was no real beginning or end to it. It was just perfect peace. I knew that I was there in that place because I was dead. I knew that, and I was not afraid. I was not afraid to be there, I was happy. It was like I was home and I wanted to stay there. Julie also recalls seeing her deceased grandmother who was telling her to go back, saying, "Your body will heal, go back and be happy." Julie is convinced she had died just long enough to experience some kind of afterlife, with her next memory waking up from her coma. Julie started the long road to recovery and doctors are amazed at how far she has come. So was her vision just a dream, or do you think her mind or spirits did really go somewhere? It's interesting that if it was all in her mind, that despite her brain being practically non-functional, she was still able to visualize what she believes was an afterlife. Então, se o seu cérebro praticamente não tinha atividade cerebral, e tem menos atividade que na anestesia, está em coma, como é que ela vem com estas memórias? Viu a avó, e com aquelas características das mesmas recordações, quer do menino na anestesia, quer do Don Piper, aquela morte legal que nós tínhamos visto, umas paisagens celestiais, umas coisas bonitas. De onde veio isto? Bom, mas ainda poderíamos ter dúvidas. Então agora avancemos para as experiências quase morte. O que eu vos vou apresentar é um estudo conduzido por este senhor, Dr. Pim van Lommel, um cardiologista holandês que começou a sua carreira como médico cardiologista em 1969. E de 1969 a 2001 conduziu um estudo com mais de 300 pacientes, dos quais mais de 60 recuperaram, experimentaram experiência quase morte. Quase morreram, mas ressuscitaram. Os outros, faleceram. E este estudo vem neste livro. Esta é a versão em castelhano que eu tenho, mas julgo que há uma versão em português também, que é Consciência Mais Além da Vida. Ok? E neste livro ele realmente reporta este estudo que termina em 2001 e de 344 pacientes que tiveram
paragem cardíaca e a seguir paragem cerebral, houve 62 que recuperaram apenas por o corpo clínico decidir que queria dar mais uma hipótese, desfibriladores e tal, portanto, e recuperaram. E depois o estudo é conduzido indo entrevistar os recuperados e perguntando-lhe por memórias nesse período que estavam mortos com protocolo legal de morte, comprovado pelas tecnologias que hoje temos. Paragem cardíaca, eletrocardiograma. Paragem cerebral, eletroencefalograma e ressonância magnética funcional que detecta que já não passa sangue aqui na base do cérebro, portanto o cérebro está alimentado, está morto. É protocolo de morte hoje em dia. Mas por insistência do corpo clínico tentam ir mais além e alguns sobreviveram. E ele, quando vai escutá-los, vemos agora no gráfico as respostas que ele obteve. Olha, cerca de 60% dizem ter tido emoções positivas. Tal como a Julie Papi Evans, tal como o menino, tal como o Don Piper, mesma coisa. Consciência de estar morto, tal como todos os que vimos antes. Experiência fora do corpo. Há alguns casos engraçados. Ele tem um bom humor, este senhor. E há alguns casos ele conta anedotas reais. Vou reproduzir uma. Mas há lá mais e aconselho-vos a ler o livro para ver. Uma é um indivíduo de cerca de 40 anos que sofre uma paragem cardíaca. Entra nas urgências em paragem cardíaca. Põe-no em cima de uma ambulância, de uma maca, de um carrito, uma maca. O coração para, comprovam com o eletrocardiograma, tentam massajar e tal, aquilo não recupera. E então, logo a seguir, deixa de haver circulação no cérebro, comprovada por eletroencefalograma. E ele decide avançar para desfibriladores, aplicar desfibriladores. Manda a regra que se retire próteses que se tenham metálicas, etc. E ele tinha, nesse tempo, 69, não há bem os implantes 2, já e aquelas próteses metálicas com dentes e tal, mas tinha uma parte metálica. E então, retiram-lhe da boca essa prótese metálica e põem lá numa gaveta no carro. E aplicam-lhe o desfibrilador. E aquilo demorou menos de 10 minutos. Mas ao final de 10 minutos, realmente ele recupera o pulso e é um dos recuperados. Passou por experiência quase morte, teve aqueles 10 minutos morto e depois reviveu. Quando ele vai conversar com ele, vai-lhe perguntar, fazer estas perguntas, o que é que ele viu e tal, não sei o que mais, e depois, no fim, diz-lhe o paciente assim: doutor, onde é que está a minha prótese? E o doutor diz: pois, realmente você teria uma prótese que a gente teve que lhe atirar. Eu vou perguntar ao enfermeiro onde é que a pôs. Sim, eu lembro que você tinha uma prótese, mas nós temos que lhe retirar. E diz-lhe ele assim: olha, mas diga ao enfermeiro que vá ao carro número 12, à gaveta do lado direito em cima. A minha prótese está aí. E o médico: mas como é que você sabe isto? É que eu estava de cima a ver-vos vocês a fazerem este trabalho. E ele foi lá, o enfermeiro estava. Ele conta mais outras histórias engraçadas como esta. Movimento por um túnel muito comum, muito vulgarizado. Devemos contar muito estas pessoas que têm a experiência quase morte, que veem um túnel com luz, a tal comunicação com a luz, a observação das cores que nós vimos, a Julie Papi Evans, o menino, também o Don Piper. Encontro com falecidos. Às vezes é nesse túnel. A Julie Papi Evans viu a avó, o menino viu a irmã abortada e o bisavô. O Don Piper tinha visto pessoas falecidas. É comum também. A avó da Julie Papi Evans disse: volta que ainda não é o teu tempo, tens de continuar, encarnada. Uma visão retrospectiva da vida. Nós sabemos isso do Espiritismo. O Espiritismo diz-nos que, após o desencarne, depois de passar a perturbação típica do passamento, nós fazemos uma avaliação retrospectiva da nossa vida para compararmos o projeto que trazíamos para a encarnação com aquilo que fizemos e deduzir dali o que é que nós temos que melhorar durante a erraticidade e numa futura encarnação. Depois, ali cerca de 10% referiram que chegaram a esse ponto, talvez aqueles tivessem mais tempo, presença de uma fronteira. Portanto, então, de onde vem isto? Este senhor conclui, Pimpão Nobel, que não é espírita, mas talvez já seja hoje espiritualista, mas ele conclui que a consciência universal é não local e que o cérebro é apenas um interface produtor da consciência, mas não é produzida aí. Muito bem. Claro que, como vos disse, a ciência
não é dona da verdade, nem a filosofia, o homem não o é também, portanto nós temos que ouvir as outras versões, temos que ouvir o contraditório. Então vamos aqui olhar para o contraditório e vamos ver quais são as outras verdades mais comuns, depois vamos fazer o contraponto e vamos depois ver a tese espírita, a ver que explicação nos oferece a tese espírita. Ora bem, o que é que nós encontramos nas outras hipóteses? É esta, vulgar, mecanicista, que hoje, graças a Deus, já vai sendo um bocadinho mais esbatida, mas que continua a afirmar que o cérebro é o produtor da consciência. Muito bem. Claro, se o cérebro é o produtor da consciência, então tem que se provar isso, não é? Portanto, e se há produção cerebral que implicam a dita função cerebral, hoje em dia é demonstrável por eletroencefalograma, ressonância magnética funcional, tomografia por emissões de positrões. Muito bem. No caso do Dr. Pim van Lommel, ele verificou que naqueles casos não havia. Portanto, desde que haja paragem cardíaca e perda da função cerebral, não há produção cerebral, não é? Este é o protocolo, é verdade? Aqueles que dizem que a consciência é produzida pelo cérebro. Portanto, o cérebro tem, afinal, é uma função facilitadora e não produtora da consciência, como já o Pim van Lommel concluiu do seu estudo e que nós vimos acontecer nas outras situações, de coma, de anestesia, da morte legal. Portanto, só a consciência de vigília, esta nossa que estamos agora, é que é produzida através do cérebro, porque a universal não está aí. E a haver uma recuperação desta gente que já estava com o cérebro parado, o coração parado e o cérebro parado, as lembranças e imagens com que eles regressam não podem ser atribuídas à produção cerebral. É lógico, não é? Estás a confirmar, está parado, como é que produz alguma coisa? Então, e tal como diz Pim van Lommel, a consciência infinita tem que radicar num plano não local. Aquilo que dizia o Dr. Sam Parnia no início, ao Morgan Freeman, que chamemos-lhe psique, mente, consciência, o que quiserem, mas sobrevive. Nós chamamos espírito. E isso nós podemos revisitar em várias obras da codificação espírita qual é que é a tese espírita. Por exemplo, consultando o Livro dos Espíritos, na pergunta 135, consultando o que é o espiritismo na parágrafo 14 da segunda parte, ou consultando ainda também o resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, que existe como obra independente, mas também podem vê-la na Revista Espírita, em abril de 1864, são 23 parágrafos, é uma obra de iniciação muito boa, em 5 minutos se lê, dá uma ideia clara disto. Mas consultando estas obras encontramos isto que aqui está. A união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. A alma e o perispírito separados do corpo constituem o ser chamado espírito. A alma é assim um ser simples, o espírito um ser duplo e o homem um ser triplo. Isto que acabamos de ouvir é a resposta que está no parágrafo 14 do capítulo 2 do que é o Espiritismo. Na pergunta 135 do Livro dos Espíritos, há uma sugestão para nós percebermos como é que o homem é constituído, de compararmos a um fruto, seja uma maçã, seja o que for. E aqui tem o resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas. Se forem à pergunta ou parágrafo 4 e 5, encontram também exatamente isto. Colhamos aqui o exemplo da maçã para nos ajudar. A maçã seria o ser humano, o dito ser. Se nós a seccionarmos, o que é que vamos ver? Vamos ver uma casca, que seria a nossa pele. Depois vamos ver uma parte branca, que seria o nosso corpo, é a carne, os ossos, os músculos, os nervos. E depois uma sementinha ou duas lá dentro. Isso seria o espírito. Portanto, o que convém fixar é que existem 3 elementos básicos. É a alma, é o perispírito e é o corpo. E que da associação destes 3, assim nascem outros 3 seres. Um ser simples, que é a alma. Sim, porque a alma pode existir independente. Nos planetas divinos, onde já não se cumprem reencarnações, para que é que eu quero o perispírito? Certo? Porque é que eu de verão hei de estar com um casaco vestido se está calor? Certo? Portanto,
Então é na alma que há de resistir a personalidade, a consciência, a inteligência, as memórias. E é aí. Mas claro, se nós vimos cumprir uma encarnação, precisamos ter uma interface, uma espécie de uma luva, para se ligar ao corpo físico daquele planeta que vimos. Por isso também o perispírito é assim imaterial e é diferente de planeta para planeta onde se cumprem encarnações. É adequado àquela atmosfera psíquica e física daquele planeta. E então reveste um perispírito, pronto para encarnar, e então soma-lhe o corpo. Portanto, quando a alma está unida ao perispírito, temos um ser duplo, que é o espírito. Portanto, não se confunda espírito com alma. Embora não cause grandes problemas, dado o nosso estado de entendimento. Mas filosoficamente, são dois entes diferentes, como diz a pergunta 14 do capítulo 2, do que é o espiritismo e também o resumo da lei dos fenómenos espíritas. Muito bem. E depois, o ser humano é um ser triplo. Porquê? Porque junta a alma, perispírito e corpo. Ou, se quiserem, por uma equivalência lógica, junta espírito, um ser duplo, mais o outro elemento que sobra, o corpo. Muito bem. Nós, quando olhamos para, queremos olhar para o espírito, para a sementinha, o que é que nós encontramos lá de novo? Temos a sementinha, tem uma capa, um chamado episperma. O que é isso? Na nossa analogia, na nossa metáfora, é o perispírito. Todos até sabemos, tem uns chakras, uns pontos de conexão de energia. Muito bem. Mas se nós partirmos de novo a sementinha ao meio, o que é que vai acontecer? Vamos outra vez ver o episperma, a casca, que é o perispírito, e lá dentro outra vez uma parte branca e um embrião. Ora, a parte branca e o embrião, o que é? É a alma. Ok. E o que é a parte branca dentro da alma, dentro dos dois entes, a parte branca e o embrião? A parte branca, nesta minha acessão, há de ser o conjunto de memórias, que são conscientes e inconscientes. Nós só nos recordamos agora desta vida, mas está no nosso espírito, no nosso ser único, está inconsciente, lá na memória inconsciente está uma série de coisas, certo? E claro, e quem é que processa essas imagens e cria essas memórias? É a inteligência, que é o embrião. Ok? Usando aqui uma outra analogia, numa coisa que compararmos com um computador. O computador, eu estou a utilizar um computador e que está a mostrar agora esta apresentação. Mas tem cá muitas outras. Mas o computador, como funciona? Ele só pode estar fixado em determinada informação em tempo real. Neste caso, esta apresentação. Portanto, é a memória consciente dele. Mas, inconscientemente, no disco rígido, estão lá N apresentações. Tal como nós. Temos umas memórias no inconsciente e só nos estamos a recordar disto que está agora aqui a acontecer. E quem é que no computador, qual é o elemento que no computador processa essas memórias, vai buscá-las para elaborá-las? É o processador do computador. Qual é o nosso processador? É a inteligência. Meus amigos, posto isto, eu estaria em condições de vos afirmar que o espírito, ou consciência não local, como queiram chamar, existe. E que estes relatos conscientes dos que sofreram uma experiência quase morte na sequência de paragem cardíaca seguida de perda de função cerebral são uma evidência da existência do que nós chamamos na filosofia científica e ciência espírita de espírito. Olhemos o que é que nos diz o Livro dos Espíritos na introdução no parágrafo 6. O espírito não é, pois, um ser abstrato, indefinido, só possível de conceber-se pelo pensamento. É um ser real, circunscrito, que em certos casos se torna apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato. Viram? Muito bem. Meus amigos, espero que ninguém tenha dúvidas que o espírito existe, chame-se-lhe o que quiser chamar, consciência, psique, o que quisermos chamar. Eu, para vos trazer estes conhecimentos, trouxe-os, consultei estas referências que aqui estão, estas que estão em cima vocês reconhecerão, os estudantes de espiritismo reconhecerão isto bem. Nesta fila de baixo tem aqui mais à esquerda o livro de Pim van Lommel, em castelhano, mas poderão encontrá-lo. Tem aqui um livro de um investigador islandês, um professor catedrático islandês, Erlendur Haraldsson, que também investiga nas reencarnações, mas lá está, tem que haver um ente que reencarne, que sobrevive à morte e depois fique na erraticidade e volta a encarnar. Temos um livro conhecido do investigador Raymond Moody,
que está em português. Este é o que eu tenho, está em inglês, mas eu já o vi em português. Vida após a vida, em português, Life After Life. Tem aqui este do professor pedopsiquiatra Jim Tucker, Vida depois da vida. O céu existe mesmo. Este livro do menino Colton Burpo, que nós vimos de início, o tal da anestesia, que se lembrava da irmã que havia sido abortada e do bisavô. Também tem o meu livro, Pensamento Sistémico e Espiritismo, em que falamos também destas questões, da diferença da realidade e da verdade, qual é a dinâmica do conhecimento e da filosofia e da ciência, e também estas evidências encontrareis, quando tratamos do Espiritismo como um sistema, encontrareis capítulos destinados às evidências científicas de todos os entes, não é por acaso que a capa os tem aí, estas bases filosóficas. Encontram aqui nestas linhas que estão aqui abaixo, encontram os links onde eu fui buscar estes filmes que vos apresentei, que apresentei só um resumo. Como habitualmente nós estamos a gravar esta palestra com uma câmara adicional, que vamos utilizar para compor esta conferência para o Facebook, pondo um ecrã maior, e vamos subi-la dentro de umas horas também, não é para o Facebook, perdão, é para o YouTube. Vamos subi-la para o YouTube, no nosso canal Espiritismo JG. Anunciaremos aqui quando ela também estiver disponível, embora ela continue residente aqui, poderão consultá-la quantas vezes quiserem. Nós estaremos agora a seguir à vossa disposição para esclarecer qualquer pergunta que tenham, ver os vossos comentários, interagir convosco, tal qual fazemos nos nossos centros espíritas. Mas se ainda resultar alguma questão, por sabe-se lá que motivo me queiram apresentar de forma mais particular, também têm aqui espiritismo.jg@gmail.com. Meus amigos, era isto que eu tinha para vocês. Dir-vos-ia que no próximo sábado, a esta hora, neste canal, vamos voltar a ter palestra, e porque é 18 de abril e fará 163 anos que foi publicada a obra primeira da codificação básica, fundamental básica, o Livro dos Espíritos, nós prestaremos homenagem. Haverá, por certo, mais a acrescentar a esta surpresa, mas é mais um bocadinho do véu. Sigam-nos, estejam connosco, nós vamos anunciar a palestra durante a próxima semana, serão todos muito bem-vindos. E então agora eu pedia-vos para se unirem a nós, elevando o pensamento a Deus, ao Criador de tudo, a tal base filosófica que nunca poderemos chegar de outra forma a não ser pela razão, pela fé raciocinar, e que fez tudo isto, que nós vamos descobrindo pouco a pouco, renovando as verdades velhas, substituindo pelas novas, evoluindo em suma, desenvolvendo o nosso conhecimento. Mas damos-nos conta que já pré-existia tudo isso. E isto é digno de louvor. É de uma inteligência soberana, apenas. Mas agradecemos ao Criador a possibilidade que hoje, nesta encarnação, nos dá de podermos ter esta verdade, que não é definitiva, mas é a melhor verdade, pelo menos do nosso ponto de vista, a mais lógica que há, e que explica, por exemplo, porque é que estamos a enfrentar, nesta obra maravilhosa, digna de louvor, porque é que estamos a enfrentar um flagelo geral, que é esta pandemia. E esclarece-nos esta obra que nós, sobre a qual vamos fazer uma palestra no próximo sábado, nas leis morais, na lei moral da destruição, diz-nos que o objetivo fundamental dos flagelos gerais é a aceleração do progresso moral do homem. É bonito termos esta muleta que nos oferece esta visão da realidade. Sejamos gratos ao Senhor por, sem sabermos explicar muito bem porquê, de se terem criado aqui uma miríade de condições que nos levam
a que nós hoje nos consideremos estudantes espíritas e procuremos ser espíritas pela prática. Mas por fim, Senhor, e porque imperfeitos somos, ousamos pedir-vos que, muito em particular, neste momento em que grande parte de nós, nomeadamente aqueles que não têm acesso ainda a uma filosofia e ciência como esta, tão lógica, e que nos mostra uma visão, uma perspectiva distinta da vida, pedimos que, para nós e para esses, quando entremos em situações que nos podem trazer o desespero, que nos envieis os bons dias, os nossos bons dias, os bons dias desta nossa casa espírita, para nos lembrar que tudo passa, que Deus não joga os dados, não escolhe ninguém para o injustiçar, tudo é justo, que não é pelo facto de haver uma pandemia que a hora da desencarnação se vai alterar. Essa está planeada, está marcada desde sempre. E mesmo que alguns de nós soa a nossa hora por via desta pandemia, sejamos gratos ao Senhor. Sejamos gratos ao Senhor porquê? Porque terminou a nossa missão física, o nosso flagelo, as dores que tínhamos no corpo. E seguimos para outro ciclo, provavelmente reencarnatório mais adiante. Mas se aqui ficarmos, continuarmos encarnados, sejamos gratos também. E porquê? Porque nos está a ser dada mais oportunidades de progredir. Porque é para isso que servem as reencarnações. As reencarnações são transitórias, como vimos, tal como o perispírito só é necessário para as reencarnações ou para as aparições mediúnicas em planetas onde os médios só sejam sensíveis ao espírito e não à alma. Portanto, isso terminará quando nós atingirmos estadios elevados dos nossos progressos moral, mas por agora estamos num estadio em que precisamos de reencarnar. E então, quanto mais tempo estivermos reencarnados, mais oportunidade temos de progredir. Mas saibamos utilizar esse tempo. Bem-aja, meus amigos, uma feliz Páscoa a todos e até à nossa próxima palestra, que para aqui na nossa casa e esta hora será na próxima sábado. Bem-aja.